Olá, sejam bem-vindos aos Seminários Integrados do PPG Ecologia. Hoje é dia 18 de novembro de 2020. Hoje teremos a palestra da professora Fabiana Chinek. Ela é docente e coordenadora do programa de pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais da FURG, pós-graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Ecologia e doutorado em Ciências com ênfase em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como pós-doutoranda junto ao Laboratório de Ecotecnologia e Limnologia do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia aquática, atuando principalmente nos seguintes temas: ecologia de comunidades, ecologia de riachos e perifíton. E hoje ela é professora adjunta, né, na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Então, muito obrigado, Fábio, por ter aceito o nosso convite. Lembrando que essa apresentação está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada no canal do YouTube do PPG Ecologia, que é o Relatos de Experiências do PPG Ecologia. Então, Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra está contigo. Obrigada, Rodrigo. Então, começo agradecendo o convite do Rodrigo e do Luiz para ministrar essa palestra no PPG Ecologia da URI. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, mesmo que remotamente. E eu vou apresentar, então, alguns resultados de vários estudos que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 10 anos sobre o papel da complexidade de hábitats na organização de comunidades perifíticas em riachos. Bom, gente, então, a complexidade de hábitats, ela é reconhecida como um dos fatores mais importantes na organização de comunidades, né? E em riachos, a gente pode exemplificar essa complexidade sendo gerada, por exemplo, por troncos ou por substratos rochosos no leito, ou ainda por macrófitas aquáticas. Lembrando que quando eu falo aqui de complexidade de hábitats, eu estou falando sobre a densidade e o arranjo desses elementos. Tá? Então, numa revisão em 2012 da Kátia Kovalenko e colaboradores, em uma edição especial da hidrobiologia sobre o tema complexidade de hábitats, foi ressaltado que os efeitos da complexidade de hábitats são muito bem documentados para populações biológicas. Então, os efeitos dessa complexidade sobre populações biológicas, como está aqui nessa caixa com a letra A. Então, a gente tem como exemplo, redução na oscilação dos tamanhos populacionais, aumento na amplitude de tamanho dos organismos. Porém, os efeitos da complexidade de hábitat sobre comunidades e ecossistemas, aqui na caixinha com a letra B, são ainda pouco conhecidos, assim como os efeitos da complexidade sobre propriedades emergentes de comunidades e ecossistemas. E o mesmo pode ser dito sobre os diferentes mecanismos que podem estar associados a essa complexidade de hábitat, gerando, então, os diferentes padrões observados. Então, um bom tempo atrás aí, mais ou menos 10 anos atrás já, a gente passou a focar na compreensão dos efeitos da complexidade de hábitat sobre diferentes atributos de comunidades, então principalmente diversidade alfa e beta, e também sobre algumas propriedades emergentes, como a persistência das comunidades, tentando entender, então, quais são os fatores relacionados à complexidade de hábitat que são responsáveis por esses padrões observados. Por exemplo, a disponibilidade de diferentes microhábitats, ou a proteção, que hábitats mais completos conferem para os diferentes organismos. Um ponto importante aqui de toda a minha fala é que a gente focou na compreensão da importância da complexidade em microescala, ou seja, a gente tem aqui nessa foto um exemplo de substratos rochosos no riacho, e o nosso foco
tem sido na complexidade gerada pela rugosidade na superfície desses substratos que são colonizados por algas perifíticas. Então, essa rugosidade, ela é gerada por irregularidades na superfície dos substratos, né, por fendas e projeções, como está ilustrado aqui nessas três figuras, né, onde a gente tem aqui no lado esquerdo, uma imagem de um substrato muito simples, né, com pouca rugosidade, com poucas ou quase nenhuma fenda ou projeções, até um substrato com uma superfície bastante rugosa, cheio de fendas e projeções, e, portanto, mais complexo. Essas fendas e projeções na superfície dos substratos acabam por criar uma série de microhábitats que vão ser distintos quanto à incidência luminosa, a velocidade de corrente, a concentração de nutrientes, além de criar refúgios contra distúrbios. O que está ilustrado aqui por essa escova, né, passando sobre esse substrato, removendo, então, as algas mais expostas e mantendo, né, essas algas que estão aqui nessas fendas protegidas. E alguns estudos, então, especialmente estudos realizados no final da década de 1990, início dos anos 2000, pela Elizabeth Berger, da Universidade de Oklahoma, demonstraram que essa rugosidade dos substratos, de fato, protege as algas. Então, aqui eu trouxe um exemplo que eu acho muito legal, né, de diatomáceas aqui, protegidas em fendas, né, em um substrato. Que substrato é esse? É o casulo de um tricóptera. Né? Então, nesse trabalho, a Berger usou o casulo de tricópteras como substratos para colonização de algas, aplicou um distúrbio e depois observou que as diatomáceas, então, que estavam nas fendas, ficaram protegidas, enquanto que as diatomáceas que antes estavam aderidas nessas projeções foram removidas. Então, essas algas protegidas nessas fendas são uma importante fonte de organismos para a recolonização dos substratos em riachos após distúrbios, contribuindo com isso para a grande resiliência das comunidades de microalgas. Aqui só para contextualizar rapidamente, né, que eu fico falando aqui de algas perifíticas, né, mas quem são essas algas? Então, o perifíton é formado por uma grande diversidade de micro-organismos com predomínio de biomassa algal, né, essas algas, elas têm uma grande diversidade de espécies, uma grande diversidade de formas de vida, com diversas estratégias para adesão ao substrato. Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos para ilustrar, né? Então, a gente tem aqui nesse esquema uma série de estratégias para adesão ao substrato dessas algas perifíticas. Então, aqui a gente tem as algas filamentosas, que são algas que têm uma estatura mais elevada, e com isso elas acabam também sendo mais suscetíveis a diferentes tipos de distúrbios. Depois, algas que são fortemente aderidas ao substrato através de pedúnculos de mucilagem, como tem uma foto aqui demonstrando, né, o pedúnculo unindo uma série de células a um substrato. A gente pode observar também, aqui nesse canto esquerdo, né, algumas espécies que vivem fortemente aderidas ao substrato, que tem toda a sua parede celular aderida ao substrato, como tem aqui nessa foto, né, de uma espécie de diatomácea, que são, né, espécies comumente mais resistentes a distúrbios, exatamente por estarem localizadas, né, nessa parte inferior do biofilme perifítico. Por fim, a gente tem ainda aquelas algas que a gente chama de metafíticas, né, que são algas que não têm uma estrutura de adesão,
ao substrato, mas que ficam, então, envoltas na matriz mucilaginosa do biofilme perifítico, e as algas móteis, que têm essa capacidade, então, de se movimentar no biofilme. Bom, então, os trabalhos, os exemplos, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, todos eles estão, de certa forma, ilustrados, né, aqui nesse slide, em que os trabalhos, então, que eu vou apresentar são experimentos que foram realizados in situ, em um riacho, em que a gente utilizou substratos artificiais para a colonização de algas. Então, esses substratos que nós usamos, que estão ilustrados aqui, né, são substratos extremamente simples, que diferem unicamente quanto à presença ou ausência de fendas. Então, tenho aqui um substrato totalmente liso e outro substrato com uma série de fendas, que estão ilustradas aqui, né? Então, aqui nesse esquema é como se a gente estivesse vendo esse substrato lateralmente. Então, a ideia é que nessas fendas as algas consigam se manter protegidas de diferentes tipos de distúrbios. Então, esses substratos foram colados numa rocha pesada de basalto que foi colocada dentro do rio para a colonização das algas. Então, a gente tinha 11 trechos de rio com esse material, né? E fizemos 6 coletas ao longo do tempo, totalizando, então, 66 pares de substratos lisos e rugosos, que são aqui os blocos, né, das análises, tá? Bom, então o primeiro resultado que a gente pôde observar corroborou a relação positiva esperada entre complexidade de hábitats e riqueza de espécies, uma relação que é muito bem conhecida na ecologia, né? Então aqui nesse gráfico a gente tem a diferença na riqueza de espécies entre substratos rugosos e lisos, ou seja, se essa diferença for maior que zero, que está marcado aqui, né, com essa linha pontilhada em azul, significa que os substratos rugosos têm uma riqueza de espécies maior do que os substratos lisos. A gente observou isso, então, para a comunidade total de microalgas perifíticas, né, e mais interessante ainda, a gente observou que essa relação era dependente do grupo de algas. Então, essa maior riqueza de espécies nos substratos complexos, né, rugosos, em relação aos substratos mais simplificados, que eram lisos, ela não foi observada para esse grupo aqui de algas adnatas e prostradas, que são exatamente essas algas aqui no cantinho esquerdo do esquema, que são aquelas que vivem no extrato inferior do biofilme, fortemente aderidas e resistentes a distúrbios, ou seja, para esse grupo de algas bastante resistente a distúrbios não fez diferença a presença ou ausência das fendas, né? E para outros grupos que são descritos como sendo de fato mais suscetíveis a distúrbios, esses grupos todos foram beneficiados pela existência de fendas, né? E aqui eu mostro só o resultado para a riqueza, mas esse padrão que eu comentei com relação à riqueza ocorreu também para densidade e composição de espécies, tá? Um outro resultado bastante interessante foi a ocorrência de um padrão aninhado, em que as biotas pobres, né, dos substratos lisos, são um subconjunto das biotas ricas dos substratos rugosos. Então, esses primeiros resultados nos permitiram sugerir que em substratos rugosos, um maior número de espécies é capaz de colonizar e sobreviver, exatamente em função da maior disponibilidade de microhábitats e possivelmente também devido às fendas estarem atuando como refúgios, protegendo esses organismos. Já nos substratos lisos, menos complexos, né, a gente tem então essa riqueza de espécies reduzida e uma colonização restrita a um subconjunto de espécies do pool, né, especialmente espécies
fortemente aderidas aos substratos. Uma outra propriedade, então, das comunidades que deve ser afetada pela complexidade de hábitats é a persistência das comunidades, ou seja, se espera que hábitats mais complexos abriguem comunidades que que apresentem uma menor variabilidade temporal na sua composição. Então, aqui a gente utilizou diferentes procedimentos analíticos, que eu não vou entrar em detalhes, né, para controlar a influência de diferenças na riqueza de espécies entre os tratamentos liso e rugoso. Esses procedimentos foram muito importantes, né, exatamente porque o número esperado de espécies compartilhadas, ele tende a aumentar com o aumento na riqueza de espécies, influenciando com isso as estimativas de similaridade. Né? Então, aqui nesse gráfico, a gente pode observar que, independente do procedimento que nós usamos, a gente usou uma série de procedimentos. Se nós olharmos aqui no eixo vertical, né, a gente tem a diferença na variabilidade temporal, ou seja, a variabilidade temporal nos substratos lisos menos a variabilidade temporal nos substratos rugosos. Aí, de novo, se essa diferença é maior do que zero, né, significa que substratos lisos têm comunidades com uma maior variabilidade temporal, ou inversamente, substratos rugosos têm comunidades mais persistentes, né, no tempo. E foi exatamente o que a gente observou. Tá? E aqui foi bastante interessante, porque no momento que a gente excluiu, então, o efeito da riqueza de espécies sobre a variabilidade temporal das comunidades, a gente pôde sugerir que essa menor variabilidade temporal em comunidades dos substratos rugosos se deve à rugosidade per se, né? Porque não havia nenhum outro fator diferindo entre os dois tipos de substratos. Então, esse nosso delineamento é extremamente simples, né, em que a única diferença era a presença ou ausência de fendas, junto com os resultados do estudo anterior, em que alguns grupos de algas mais suscetíveis responderam positivamente à rugosidade, né, apoiaram essa ideia de que os refúgios, então, as fendas nos substratos atuam de fato como refúgios, e esses refúgios têm um papel central, né, como mecanismo relacionado à complexidade de hábitats, possivelmente, então, reduzindo as variações nos tamanhos populacionais, e com isso evitando extinções locais, né, e também permitindo a rápida recolonização após distúrbios. Tá? Bom, aí um próximo passo, né, foi então tentar observar em quais situações esses refúgios eram de fato eficazes na proteção das comunidades. Então, será que as fendas nos substratos rugosos protegem comunidades que estão sujeitas a distúrbios hidrológicos? Né? E será que as fendas nos substratos rugosos protegem comunidades sujeitas à herbivoria? Então, em outras palavras, né, a gente queria saber se a complexidade de hábitats pode mediar o efeito de diferentes tipos de distúrbios. Então, para isso, um primeiro experimento que a gente fez foi simular um distúrbio hidrológico num riacho. Então, a gente simulou uma alta velocidade e também mobilização de sedimentos suspensos. Aqui nesse trabalho, nós tínhamos, então, 4 coletas. Então, uma coleta antes do distúrbio, que era o controle,
uma coleta imediatamente após o distúrbio, que permitiu que a gente quantificasse a resistência das comunidades ao comparar a composição de espécies imediatamente após o distúrbio com a composição de espécies antes do distúrbio. E também nós tínhamos coletas 7 e 15 dias após a aplicação do distúrbio, que permitiu que a gente quantificasse, então, a resiliência dessas comunidades, ao comparar a composição de espécies 7 e 15 dias após o distúrbio com a composição imediatamente antes da aplicação do distúrbio. Tá? E, de novo, né, a gente tem aqui os substratos lisos e rugosos. Então, o que a gente esperava observar nesse experimento? A gente esperava observar uma maior resistência e uma maior resiliência em substratos rugosos do que em substratos lisos. Porém, não foi isso que a gente encontrou. Na verdade, a gente encontrou, né, que a resistência e a resiliência dessas comunidades não diferiram entre os dois tipos de substratos. Então, aqui a gente tem um gráfico com os resultados de resistência, né? Então, foi um índice que nós utilizamos de 0 a 1, né, para os diferentes grupos de algas, em substratos lisos em branco, substratos rugosos em cinza. Então, no geral, se a gente olhar aqui, né, a resistência entre substratos lisos e rugosos não diferiu. Idem para a resiliência que está aqui no gráfico do lado. Tá? De qualquer forma, o que a gente observou é que a resistência e a resiliência das comunidades diferiram entre os grupos de algas. Então, se a gente olhar aqui, né, resistência, a gente tem esses dois grupos de algas, que são as algas prostradas e aquele grupo de algas que tem pedúnculos de mucilagem, apresentando tanto resistência como resiliência maiores do que os demais grupos. Tá? O que é bastante interessante, considerando que, de novo, né, os grupos com menor resistência e menor resiliência são exatamente de algas que têm uma estatura maior, né, então que são mais facilmente atingidas, levadas, né, removidas por distúrbios, e algas que não têm estruturas de adesão. Então, né, nessa nossa primeira tentativa de tentar entender a eficácia dos refúgios, a gente observou que, na verdade, esses refúgios, essas fendas, não eram efetivas na proteção das algas frente a distúrbios severos. Porém, né, os estudos dos resultados anteriores, os resultados, né, dos estudos anteriores que foram realizados em períodos que não tiveram distúrbios severos, com fluxo basal, apresentam indícios bastante claros de eficácia dessas fendas atuando como refúgios. Né? Por exemplo, aquele estudo da menor variabilidade temporal, né, em substratos rugosos. Né? Então, portanto, a gente sugere aqui que possivelmente a eficácia dos refúgios é regulada pela intensidade do distúrbio, de forma que durante distúrbios muito severos, essas fendas não são eficazes. No nosso experimento seguinte, então, a gente queria testar se a complexidade de hábitats podia mediar o efeito dos peixes que consomem algas e sedimentos no bentos. Então, a gente fez um experimento de exclusão elétrica. Esse desenho experimental é um pouco mais complexo que os desenhos anteriores, porque a gente tem 10 locais no riacho, 5 desses locais são remansos e 5 são corredeiras. E em cada um desses 10 locais, a gente tinha aqui 2 pedras de basalto, cada uma dessas pedras com substratos lisos e rugosos colados, né? Cada uma dessas pedras com toda uma estrutura aqui de fios para serem ligadas num eletrificador e numa bateria. Então, uma dessas pedras era ligada nesse eletrificador,
gerando pulsos elétricos de baixa intensidade, que permitiram que a gente excluísse, então, organismos com mais de 1 centímetro, os peixes. Então, os peixes chegavam próximos a essa pedra, sentiam esse pulso e iam embora. Eles não tinham acesso, né, aqui à superfície da pedra. Tá? O que a gente observou aqui? Né? Aqui, ao invés de trazer gráficos, eu coloquei só essas fotos, porque eu acho que elas ilustram muito bem os resultados. Então, imagino que vocês consigam perceber aqui, né, que do lado esquerdo, a gente tem o tratamento com exclusão de peixes. E do lado direito, o tratamento em que os peixes tinham livre acesso. Então, a gente observou que esses tratamentos com exclusão de peixes, eles apresentavam, em média, o dobro de matéria orgânica e 50% a mais de clorofila do que os tratamentos em que os peixes tinham livre acesso. E também, se vocês olharem aqui nessas figuras menores, né, a gente consegue ver aqui um substrato liso e um substrato rugoso. Aqui do lado também, né, substratos lisos e rugosos. Então, a gente pode observar que os substratos rugosos acumularam, né, mais matéria orgânica. Então, de fato, os substratos rugosos acumularam o triplo de matéria orgânica e 40% a mais clorofila do que os substratos lisos, e isso foi independente de ser um tratamento com exclusão de peixes ou com livre acesso de peixes. Né? Então, novamente, ao contrário do que a gente esperava, o efeito dos peixes foi independente do tipo de substrato. Né? Então, só para deixar claro, o que a gente esperava observar aqui? A gente esperava que o acúmulo de matéria orgânica, por exemplo, fosse semelhante entre os dois tipos de substrato na exclusão de peixes. Né? Enquanto que nos substratos em que os peixes tinham livre acesso, a gente teria mais matéria orgânica, mais biomassa algal nos substratos rugosos. Tá? O que indicaria, então, né, que o tipo de substrato é importante na presença de peixes. O fato da gente não ter observado essa interação nos fez pensar em uma série de explicações possíveis. Então, uma explicação bastante plausível é que a gente sabe que os invertebrados, os insetos, não foram excluídos com esses pulsos de baixa intensidade. Né? E os insetos, eles são reconhecidamente importantes removedores de biomassa, e eles podem ainda também ter sido beneficiados pela exclusão de predadores, aumentando a eficiência deles na remoção. Então, era bastante comum a gente observar aqui nos tratamentos com exclusão de peixes uma grande quantidade de invertebrados. Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui novamente resultados que mostram que os substratos rugosos diferem, sim, dos substratos lisos, né, independente da aplicação ou não de um distúrbio. Recentemente, a Gabriela Junqueira, que defendeu o mestrado agora em 2020, ela retomou esse experimento e avaliou a riqueza de espécies e a composição de espécies. Né? Então, aqui a gente tem a riqueza total, né, de espécies de microalgas em hábitats com presença e aqui ausência de peixes. Né? Então, a gente pode observar aqui nessa figura que, no geral, de novo, nós não encontramos interações entre peixes e tipo de substrato, né? Não teve nenhuma interação significativa nesse sentido. Então, tanto no controle como na exclusão de peixes, os substratos rugosos, que são essas linhas contínuas, tendem a ter uma riqueza maior do que os substratos lisos. Porém, aqui eu chamo a atenção, né, para uma tendência bem interessante,
né, de que na exclusão de peixes, tá, nos remansos, parece ter, então, uma tendência de aumento na riqueza de espécies nos substratos lisos, né, de forma que a riqueza, olhem só aqui, ó, de substratos lisos e rugosos, se aproxima, fica muito semelhante na ausência de peixes, né, enquanto que na presença de peixes, os substratos rugosos conseguem abrigar aqui uma quantidade muito maior de espécies do que os substratos lisos, né? Então, possivelmente esse efeito que a gente está tentando demonstrar é um efeito bastante sutil, difícil de ser quantificado, né? Então, agora os próximos passos são tentar avançar na análise aqui da composição de espécies para ver se a gente consegue observar mais claramente essas diferenças. E um último exemplo aqui, né, que eu trago, dentro desse grande contexto aí de complexidade de hábitats, foi que, considerando que a gente tinha observado uma relação positiva entre a riqueza e a complexidade, né, e que a gente observou também que substratos lisos tinham somente um subconjunto de espécies, nós pensamos, bom, então será que a gente pode esperar uma maior diversidade beta nos substratos rugosos? O suporte empírico para essa relação positiva entre complexidade e diversidade beta é ainda muito fraco, né, mas foi o que a gente então tentou avaliar nesse estudo que foi liderado pela Daniele Pet, que fazia doutorado em Goiânia. Então, aqui a gente tem, exemplificando um teste, né, de homogeneidade de dispersão. Então, as linhas sólidas e centroide preto indicam substratos rugosos, as linhas pontilhadas com centroide cinza indicam os substratos lisos. Tá? E a gente tem aqui 6 gráficos, porque são 6 coletas no tempo, né? Se vocês lembrarem que eu falei lá no início. Então, a gente considerou aqui nesse caso, cada coleta como sendo independente, né? E nós avaliamos, então, a diversidade beta entre os substratos rugosos em diferentes trechos do riacho e entre os substratos lisos em diferentes trechos do riacho. E, resumindo essas PCOAs aqui, a gente tem aqui do outro lado uma figura, então, que mostra a distância média ao centroide, né, dos substratos lisos, aqui dos substratos rugosos, complexos, e aqui os substratos lisos, né? Então, cada linha aqui, cada bloquinho aqui representa uma coleta no tempo, ou seja, um bloco na nossa análise. E em todos os casos, né, bastante clara aqui, que a diversidade beta é maior nos substratos complexos do que nos substratos lisos. E esse estudo deu um fechamento bastante interessante para essa ideia, né, da relação entre complexidade de hábitats e biodiversidade, porque ele permitiu que a gente avançasse na compreensão dos processos de montagem das comunidades. Né? Por quê? Porque a menor diversidade beta observada nos substratos lisos, ela pode ser explicada pelo fato de que esses substratos podem ser interpretados, compreendidos como sendo hábitats severos, em que há uma prevalência de fortes filtros ambientais e que acabam permitindo a colonização, né, bem restrita de um pequeno subconjunto de espécies do pool, né, de forma, então, que esses substratos lisos têm composições de espécies muito similares. Então, a simplificação de hábitats atua aqui como um forte filtro ambiental, né, na organização das comunidades perifíticas, sendo responsável não só pela redução na riqueza de espécies, mas também pela redução na diversidade beta. Já nos substratos rugosos, um conjunto maior de espécies do pool conseguiu persistir, né, sugerindo com isso um papel menor dos filtros ambientais
e, consequentemente, indicando a prevalência, uma possível prevalência, né, de processos estocásticos na história de colonização desses substratos. Processos estocásticos esses atuando conjuntamente com efeitos prioritários, que são aqueles efeitos que ocorrem quando os primeiros colonizadores restringem o estabelecimento de outras espécies. E isso, então, pode ter levado cada substrato rugoso a apresentar uma composição de espécies distinta, resultando numa maior diversidade beta. Então, finalizando, né, resumidamente, esses estudos que eu apresentei aqui para vocês muito rapidamente permitiram que a gente ampliasse o conceito sobre os efeitos da complexidade de hábitats em riachos, né, demonstrando que não só a riqueza de espécies, que já é uma relação bastante clássica em ecologia, mas também a persistência das comunidades e a diversidade beta são fortemente influenciadas pela complexidade de hábitats, e, além disso, a gente pode também sugerir que os processos estocásticos seguidos por efeitos prioritários devem ser prevalentes na montagem, né, na organização de comunidades em hábitats complexos, em comparação com hábitats mais simplificados, exatamente porque esses hábitats, então, têm condições mais propícias que devem permitir que um número maior de espécies possa se estabelecer. E a gente pode, então, também elencar uma série de efeitos negativos que a gente conseguiu observar resultantes da simplificação de hábitats, como a redução local da riqueza de espécies, uma composição de espécies formada por um subconjunto de espécies do pool regional, a redução na persistência das comunidades e, por fim, a homogeneização das comunidades no espaço. Né? Então, a simplificação de hábitats, que é uma das maiores ameaças à biodiversidade, pode levar, né, não só, de novo, a redução na riqueza de espécies, como já é muito bem conhecido, mas também a alterações numa série de outras propriedades das comunidades. Tá? Então, o que eu tinha preparado para apresentar para vocês hoje era isso, fico à disposição para perguntas. Aproveito aqui para agradecer a uma série de instituições e agências de fomento que têm, né, desde 2010, 2011, auxiliado, né, com esse projeto. E é isso, gente. Agradeço, peço desculpas pelo barulho aqui atrás, acho que o vizinho está cortando grama, mas espero que tenham gostado. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Luiz. Bacana, Fabi. Se você quiser terminar de compartilhar a tua tela, você pode fazer isso. Eu vou parar a gravação aqui e vamos abrir para as perguntas. Tá, você descompartilha.